Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e que bom que você está aqui. Hoje eu vou falar um pouco do trauma e das variações de todos os traumas. Por exemplo, antigamente eu achava que o trauma só ocorria quando uma pessoa apanhava ou quando de alguma forma tinha uma coisa mais física. E hoje eu compreendo que todas as famílias e todas as pessoas, de alguma forma e de alguma maneira, elas vão passar pelos traumas. Os traumas, gente, são processos das nossas vivências. E principalmente são processos também da nossa imaturidade. Porque quando nós começarmos a entender que todas as pessoas, sejam elas ricas, sejam elas de classe média, ou sejam elas pobres, todas elas vão vivenciar situações dolorosas, situações que causam sentimentos muito fortes, que nós chamamos de traumas. Talvez aí fique mais fácil para que a gente possa amenizar os nossos. Quando eu tive a compreensão desse todo, digamos assim, que todas as pessoas, sejam elas de que classe, vão passar pelo trauma, eu acho que de alguma forma isso aliviou a minha vida. Porque existem sentimentos que são tão fortes, tão arraigados em nós, porque dependendo da pessoa, aquela forma que foi usada traumatiza. Por exemplo, de repente existe uma família que tem 2 filhos. Um pai, em determinada circunstância, vai falar mais forte, mais grosseiro com o filho e o filho nem se abala. Já o outro, apenas um tom maior, por esse filho ser mais sensível, pode gerar um trauma gigantesco. E aí que está essa diferença, digamos assim, desses traumas. Existem pessoas que passam por situações extremamente dolorosas e elas conseguem tirar de letras. E a partir do momento que ela consegue tirar dessa situação um aprendizado, é que você compreende que aquele espírito e aquela alma, ela está aí mais maduro ou mais madura. E aquele filho ou aquela pessoa que de repente se confronta com a situação e não sabe como agir, ou então chora compulsivamente, ou se revolta, através de suas atitudes, dá para você ver claramente que aquela pessoa não está madura o suficiente. Então não há como comparar. De repente você que é pai, você que é mãe, existem 2 filhos assim. Um é mais forte e o outro, digamos assim, não é fraco, mas é mais sensível. Então, nessa união aí desses 2 filhos, o mais forte, ele vai passando a força para aquele que é mais sensível. E aquele que é mais sensível vai passar aí a sensibilidade para que aquele que é mais forte consiga sentir aí seus sentimentos, consiga aí sentir as suas emoções, que talvez anteriormente ele fosse talvez mais frio. Então a grandeza das relações, elas estão exatamente nesses contrastes. Eu passei uma vida inteira acreditando que o certo seria você estar sempre com uma pessoa que fosse igual a você. A mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, os mesmos valores, digamos assim, religiosos. E aí hoje eu tenho uma nova visão. Porque se você está aí com uma pessoa que é igual a você, digamos assim, que ninguém é igual a ninguém, mas de repente tem mais afinidades com aquela pessoa, como é que você acha que num relacionamento você pode desenvolver certas situações se não houver um contraste? Mas eu particularmente acho que não é uma relação fácil. Porque a gente está nessa condição de estar sempre no mais agradável, sempre querer o mais conforto.
E quando essas relações acontecem, sejam totalmente diferentes, é que a gente vai ter a grandeza, porque um vai aprender com o outro. Por isso que é no social que a gente se desenvolve. Mas eu não estou dizendo que por causa disso as coisas são fáceis. Porque de repente você está se deparando aí com um chefe extremamente abusivo e você não é uma pessoa abusiva, você é uma pessoa talvez quieto ou quieta, e aquele chefe vai jorrando aí toda a sua fúria em você. Existem duas situações. Ou você vai aprender a lidar com aquele chefe, ou você simplesmente vai sair do emprego. Aí de repente você vai arranjar um outro emprego que vai ter um novo chefe e que ele vai ser de uma outra forma. E que ele está ali também para lhe ensinar. Aí vamos supor que você larga o emprego de novo. E assim sucessivamente. Então, nessas trocas de pessoas é que a gente vai evoluindo. E é muito difícil lidar com o outro, porque o outro traz uma nova perspectiva para a sua vida. Talvez o outro aí traga um novo olhar e que você talvez não esteja pronto para ver, ou para ouvir, ou para vivenciar. E tá tudo certo. O que é mais importante, eu acho, que nesse momento é que você, como um ser humano, sem analisar esses traumas, você consiga sentir o seu momento e não fugir daquele sentimento. Porque o que foi que passaram pra gente? Cale sua boca, você não pode falar isso. Aff, Maria, deixa de besteira, para de chorar. Ai, que frescura! E por aí vai. Então todos nós somos acostumados ao quê? A engolir os nossos sentimentos. E quando você engole seu sentimento, você cria um trauma para você. Porque todas as vezes que as situações vão exigir que você seja honesto, que você seja transparente, que você seja autêntico, vai ter sempre aquela vozinha assim: cale sua boca, não faça isso, não demonstre seus sentimentos, enfim. Então a gente vai gerando esses traumas dentro da gente e também adoecendo. Porque, gente, é tão raro uma pessoa ser honesta, é tão raro uma pessoa ser sincera, dizer o que pensa e o que sente. E uma das coisas que estão acontecendo agora são um novo olhar. Existem crianças hoje que são as crianças autistas, que elas são totalmente transparentes. E elas têm esse olhar diferenciado para nos ensinar duas coisas muito importantes. A primeira é você ser autêntico consigo próprio. E a segunda é o poder do amor que é emanado através dessas crianças. A criança autista, ela tem um amor incondicional. Ela ama sem exigir do outro que ele faça a mesma coisa. Então, hoje está havendo aí uma mudança planetária, mas também está havendo uma mudança consciencial. Porque as pessoas, elas precisam fazer essa mudança e retirar essas energias traumáticas dentro dela. E você não vai conseguir tirar esses traumas se você não olhar para você. Não olhar para você e ainda ver o que dói dentro, o que machuca você, o que te fere, as suas rejeições, os seus traumas de infância, aquilo que você ouviu, que tudo isso gerou essas energias e que estão dentro de você e talvez aí ele adoecendo. Mas para que você retire esses traumas, você tem que parar e observar o que é seu e o que foi colocado na sua mente pelas outras pessoas. Quando as pessoas disseram para você que você se calasse, talvez foi só um momento.
Um momento de aborrecimento, ou um momento de tristeza, ou um momento porque a pessoa realmente não estava afim de barulho, de conversa, de nada. Porque talvez aí estava tendo um problema no trabalho, enfim. Mas aquela criança, ela foi traumatizada por aquele momento e ela paralisou ali. Então, quando você tem essa maturidade de compreender que aquilo foi só um momento, não foi em relação a você, mas um momento, você vai retirando essas memórias, esses traumas que ficaram em você. E quando você abre o leque, a sua visão, você vai compreender que não foi só com você. Milhares de pessoas passaram por situações que geraram sentimentos muito fortes que as traumatizaram. E isso dá um alívio para a gente saber que não foi somente a gente, mas que muitas pessoas vivenciam ainda isso. Mas para que você se cure, para que você se integre, para que você consiga ser você, você não vai conseguir se você não fizer essa mudança. E essa mudança é fazer essa reprogramação. É você entender que aquele momento não foi sobre você. Foi sobre um momento. Porque independente do que o outro está falando sobre uma situação ou sobre a sua pessoa, tem muito mais a ver com a pessoa e não com você. Mas é difícil uma criança entender isso. É difícil para uma criança entender que quando aquele adulto está gritando, não é sobre ela, é sobre a situação que ele está passando. Então, quando você amadurece e você consegue abrir aí essa sua mente, você ressignifica. Mas é preciso um norte, uma força muito maior. Ou seja, para que você faça essa desprogramação, além de você olhar, você tem que verbalizar. Verbalizar coisas mais positivas. Se, por exemplo, você foi muito rejeitado aí na sua infância, ou talvez porque você não tenha nascido tão lindo como outras crianças da família, que as pessoas diziam que você talvez fosse feio ou feia, ou que as pessoas não te deram a atenção que você necessitava. Isso não é sobre você, mas é sobre elas. E a partir do momento você pode fazer essa reprogramação. E essa reprogramação vai depender da sua vontade. A todos os momentos você se deparar com um espelho e repetir coisas positivas para você. Eu recomendo um exercício muito simples. Vai escovar os dentes? Todos os dias se olhe no espelho e diga frases positivas. Porque no seu inconsciente, aqueles registros negativos que lhe trouxeram o trauma, eles estão armazenados lá bem fundo do inconsciente. Para que você faça a mudança, você tem que trazê-los para o consciente. Ou seja, se você ouviu muitas vezes que você era feio, ou que você era desajustado, ou que você não servia para nada, comece a fazer frases positivas. Eu, inclusive, recomendo que você grave com a sua própria voz. Faça uma reprogramação mental dizendo: eu sou belo, eu sou suficiente, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou amada, eu sou querido. Enfim, a partir desse momento dessa gravação, você coloque. Se você pega um ônibus aí, coloque essa gravação e deixe rolar. Porque o seu inconsciente, ele vai estar armazenando e desprogramando aquele, digamos assim, momento que foi traumático. Gente, nada vai ser tão fácil como as pessoas dizem. Porque para que isso aconteça, primeiro você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou mudar tudo isso. Porque você não pode voltar atrás. Como dizia Chico Xavier, você não pode ir no passado e mudar o passado. Mas você pode mudar o seu presente.
A partir do momento que você toma consciência que muitas vezes você não consegue avançar por causa desses traumas, o que é que você pode fazer? Ficar olhando? Ficar sentado aí, chorando, repetindo a mesma lamúria sempre? Eu não fui amado, eu fui abandonado, minha mãe foi embora, meus pais se separaram, nunca mais quiseram nem me ver, enfim. Você acha que é isso que vai fazer com que você avance? Claro que não. Porque a partir do momento que você verbaliza, você está vivenciando esse trauma novamente. E essa energia do abandono e essa energia da tristeza está voltando para o seu campo e estragando a sua vida, impedindo que você tenha momentos felizes, impedindo que a abundância chegue para você, impedindo que novas pessoas, novos amores cheguem. Porque quando essa energia negativa vem, que impregna o seu campo, ali ele está denso e vai atrair mais densidade e não coisas positivas. Mas quando você decide que a partir de hoje você vai mudar, seja o que tiver acontecido na sua vida, aí sim você consegue se curar. E ninguém, absolutamente ninguém, vai poder fazer essa transformação em você. Quando você decidir que hoje é o meu dia para que eu possa mudar a minha vida, mudar essas energias que ficam rodando aí de forma negativa na sua mente, aí você vai ver a transformação. Somente você é capaz de transformar a sua vida. Jesus sempre dizia antes de curar. Na verdade, ele não dizia, ele perguntava se a pessoa acreditava. Então a cura não vinha de Jesus. A cura vinha da fé, da certeza. Porque quando você tem essa fé e essa certeza que você consegue, você emana um quanto de energia e esse quanto de energia é que vai fazer a transformação. Então o Cristo não curou ninguém. Ele perguntava à pessoa se ela acreditava na cura. Porque quem cura é você mesmo. É você fazendo essa transformação. Acredite em você. Você é muito capaz e você é muito mais do que aquilo que lhe disseram, do que aquilo que fizeram para você. Independente do que tenha acontecido aí na sua vida, tenha certeza disso. Você não vai poder voltar ao passado e fazer com que aquela pessoa faça diferente. Nem você vai poder voltar ao passado e modificar nada. Mas você tomando uma decisão, você vai mudar o seu presente. E o seu futuro vai ser a partir dessa mudança. Porque o futuro é o presente daqui a alguns instantes. Então levante aí dessa cadeira. Levante aí desse sofá. Saia dessa depressão, dessa tristeza de achar que você não é nada. Você é um ser divino, fazendo essa experiência humana. Então o divino está em você. Deus criou você com todos os mínimos detalhes. E você vai desistir de se abrilhantar, de mostrar sua força e o seu poder e mostrar para que você veio, independente do que disseram de você ou do que acham de você? É você e somente você que pode tomar essa decisão e transformar a sua vida. Os traumas vão acontecer sempre, seja com seus pais, seja com o vizinho, seja com o chefe, seja com o irmão. Todas as pessoas vão trazer de alguma forma uma tristeza, uma decepção, porque isso faz parte desse momento de cada um. Todos nós estamos interligados e todos estamos num processo de ascensão. Alguns estão mais embaixo, outros estão no meio e outros estão mais adiante. Então erros vão acontecer, equívocos vão acontecer e você tem que compreender que isso faz parte do processo e que não é sobre você, porque você já é um ser divino.
E é só você compreender isso. Tá bom assim? Eu, aqui do outro lado, na torcida por você, para que você descubra o poder do seu tamanho. Muita paz e muita luz. Namastê.